Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no capítulo 13 do livro de 2 Reis, no verso 14. O tema, doença de Eliseu. O texto bíblico nos diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Meus amados, o chamado profético de Deus a Eliseu foi através do profeta Elias, que foi auxiliado por Eliseu até o seu arrebatamento. Quando Elias foi elevado aos céus, Eliseu deu continuidade ao seu ministério profético. 1 Reis 19:15 e 2 Reis 2, de 11 a 12. Assim como Elias, Eliseu foi um profeta muito importante na história de Israel. Seu ministério ficou conhecido pelos grandes milagres que ele realizou. Foram 14 no total. Para se ter uma ideia, em toda a Bíblia, com exceção de Jesus, nenhuma outra pessoa realizou tantos milagres. Além de ser um homem de reputação irrepreensível, Eliseu gozava de íntima comunhão com Deus, evidenciada pelos milagres que realizou em favor de Israel e dos mais necessitados. Foi por isso que o rei de Israel lamentou a sua morte, uma grande perda para a nação. Eliseu curou, ressuscitou, alimentou, livrou pessoas da morte e muito mais. Mas o texto que acabamos de ler nos informa que em determinado momento de sua vida ele ficou doente, e essa enfermidade o levou à morte. Os relatos da vida de Eliseu nos demonstram que, apesar dele ter sido um grande homem de Deus, isso não o livrou da morte. Tampouco ele teve condição de curar a si mesmo diante de tantos milagres realizados. Também não há nenhum registro sobre ele se lamentar ou questionar a Deus pelo que estava ali acontecendo. A morte de Eliseu, a forma como ele morreu e o seu comportamento diante de Deus nos faz refletir. Alguém poderia até perguntar como uma pessoa tão destacada pelos milagres e envolvido pelo poder de Deus pôde morrer de uma enfermidade enquanto Elias, que pediu a morte, foi arrebatado. Devemos entender, assim como Eliseu, que Deus é soberano em suas decisões. Ele é o Senhor de tudo e todos. Nós somos apenas seus servos. Mesmo que suas decisões nem sempre possam ser compreendidas por nós, devemos ter a certeza de que, com certeza, Ele sabe o que faz e sempre faz a melhor escolha. Salmo 103, verso 19, nos diz assim: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Que Deus assim possa nos abençoar em mais esse dia, compreendendo sempre a soberania de Deus sobre as nossas vidas.